Bom dia. Vou ter o privilégio de compartilhar com vocês os dois últimos capítulos de Colossenses. O Elder pregou os dois primeiros. E esses 4 próximos dias de capela, vamos ter esses dois últimos capítulos. A carta aos Colossenses, ela foi escrita, como você já percebeu, por Paulo, que escreveu aos Colossenses porque eles estavam sendo influenciados por uma heresia sincretista. Uma heresia que misturava muitas crenças. Misturava crenças do judaísmo, misturava crenças do filosofismo, misturava crenças do misticismo. E essas crenças diminuíam a pessoa de Cristo. E com isso, ameaçava não só a vida deles com Cristo, mas o crescimento espiritual deles. Por isso, Paulo escreveu com o propósito de promover a dedicação exclusiva a Cristo, e ele fez isso confrontando esta heresia. Ele fez isso confrontando essa heresia com as perfeições de Cristo e com a obra de Cristo na vida dos cristãos. Demonstrando assim que aquele sistema religioso era um sistema falido, era um sistema fraco, era um sistema que não podia promover a devoção a Cristo. A grande ideia da carta, trazida pelo professor Carlos Oswaldo, e sintetizada aqui, é que a superioridade e a suficiência de Cristo exigem devoção exclusiva a Ele. O que Ele é, o que Ele fez, o fato dele sustentar o mundo, dele ser o Deus encarnado, o fato dele ser a pessoa que é e o que fez, exigem para ele exclusiva devoção. Não uma devoção dividida, mas uma devoção inteira, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Os primeiros versículos do capítulo 3, eu peço que você abra comigo, dizem o seguinte. Colossenses 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. O capítulo 1 de Colossenses, nesse capítulo Paulo faz uma oração agradecendo pelo que Cristo já tinha feito na vida daqueles irmãos. E ele agradece ao Senhor pela transformação deles. Ao mesmo tempo, Paulo continua o capítulo orando por eles, fazendo pedido por eles, para que este crescimento continuassem. E no capítulo 1, versículo 10, ele diz que é para eles viverem de forma digna, para o seu inteiro agrado, para agradar totalmente a Deus. Isso tudo acontecia por meio do conhecimento completo da vontade do Senhor. Esse conhecimento completo que inclui tanto a ação cognitiva, quanto inclui um relacionamento com o próprio Senhor. Em seguida, Paulo vai falar sobre quem é esse Jesus. Vai falar sobre a grandeza dele, a superioridade dele, a supremacia dele. Vai falar que ele é o sustentador, que nele tudo subsiste. Ele é o Deus encarnado. Logo em seguida, Paulo contrasta isso, contrasta a grandeza de Cristo e diz
exorta esses irmãos que não fossem enganados por aqueles ensinos errados, que era um sistema que não poderia dar a eles aquilo que era a verdadeira vida espiritual. Então ele chega no capítulo 3, e ele inicia com a palavra portanto. Aqui é a conclusão do que veio antes, de que ele disse que todas essas coisas, todo esse sistema falido, ele não pode promover uma vida para Cristo. Ele não pode promover uma vida que luta com os desejos. Ele não pode promover uma vida cujos desejos, as intenções, os pensamentos, as ações sejam totalmente voltadas para Cristo. E é por isso que ele começa esse capítulo. E os capítulos 3 e 4 são a parte prática. Ele diz, portanto, diante disso, diante desse sistema falido, e diante de que Cristo é o Supremo, e daquilo que Ele fez por vocês, vocês precisam seguir este caminho, e Ele vai dar o caminho. Paulo começa aqui lembrando, nesses versículos, da posição passada dos colossenses. Ele diz, já que fostes ressuscitados com Cristo, e a NVI aqui traduz mais precisamente, a atualizada diz, se fostes ressuscitado com Cristo. Na verdade, é uma possível tradução também, no entanto, há uma maneira de chamar a atenção, mas não se questiona o fato de eles estarem em Cristo aqui. Paulo, então, coloca esse fato da ressurreição como algo passado, embora ele seja futuro. Ele diz, vocês já ressuscitaram com Cristo. Ou seja, em Deus estabeleceu, Deus prometeu, vocês já são considerados por Deus alguém que está em Cristo e tem todos os privilégios e também os benefícios que Cristo dá. E um deles é a futura ressurreição, que é certa. Ele também recorre a esta posição passada, no versículo 3, quando ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E ele chama a atenção aqui para o fato de que o pecado, o preço do pecado já tinha sido pago e o pecado já tinha sido desarraigado do ser humano que havia crido em Jesus Cristo, que eram os colossenses. E que o pecado já não teria mais domínio sobre eles, conquanto eles não permitissem. O pecado não tinha mais o poder decisivo na vida deles. E com isso, ele lembra que a vida dos colossenses estava preservada, estava guardada, estava cuidada, protegida por Cristo. Em Deus. Diante dessa posição, diante disso, Paulo dá duas ordens. Ele usa aqui 2 imperativos. Eu gostaria, antes disso, de resumir essa passagem dessa seguinte forma. O dever de dedicação dos colossenses a Cristo no presente tem sua razão na posição concedida no passado e na promessa de vida futura, de glória futura, de estar com Cristo. Ele termina o versículo 4 falando sobre essa glória que eles participarão. Ele diz que quando Cristo se manifestar, então aqueles cristãos e todos aqueles que creram em Jesus como seu Salvador pessoal, esses cristãos se manifestarão com Cristo em glória. Quando, na segunda vinda do Senhor, quando Ele vier em glória, então o seu povo se manifestará em glória com Ele. Assim, estas 2 ordens,
elas deveriam ser seguidas com base na posição que eles tinham em Cristo e na promessa que eles tinham de participar na glória de Cristo. A primeira ordem, o primeiro imperativo que ele dá aqui é: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ideia aqui está ligada com a atitude prática do dia a dia. Está ligado com tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos, qualquer coisa que seja no dia a dia, deve refletir a devoção a Cristo, deve refletir o amor a Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Essa é a ideia. Qualquer coisinha, seja tomar um copo d'água ou passar um dia evangelizando, seja assistir um filme ou estudar as Escrituras, fazer um trabalho, fazer a devocional, discipular alguém, ser bênção na vida de alguém. Qualquer coisa, qualquer prática, qualquer ação, buscai todas essas coisas e nelas reflitam a glória, o amor, a devoção a Cristo. Não é que simplesmente a pessoa tem que passar o dia inteiro no mosteiro ou fazendo só aquilo que é a obra de Deus, lendo a Bíblia e não faz mais nada. Não é essa a ideia aqui. A ideia é que em tudo que faz, reflita esse amor por aquele que morreu e ressuscitou. Por aquele que deu essa posição em Cristo. O segundo imperativo, a segunda ordem que ele dá aqui, é pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. A ideia aqui, então, está ligado com o interior, com uma atitude interior. Se o buscar está ligado com as atitudes, ações exteriores, o pensar está ligado com a atitude interior, de dentro do coração. E isso inclui, sim, o pensar, mas também inclui o sentimento, inclui as motivações, inclui as emoções, tudo aquilo que entra e sai do coração. Ele está pensando no interior daquele que entregou a sua vida a Cristo. E ele quer dizer aqui que esse interior, tudo aquilo que passa por esse interior, deve refletir essa mesma devoção exclusiva àquele que o ressuscitou, que o fez morrer para o pecado e que dará a ele aquela glória futura juntamente com o Deus encarnado. Essa é a ideia aqui. Pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, quantas vezes na nossa vida as coisas são corriqueiras, as coisas não são com propósito, não estão afiadas ou afinadas, né? Não estão conectadas com os propósitos de Cristo, com aquilo que é eterno, aquilo que vai durar. Mas como é que um copo d'água ou um filme pode ser assim? Pode ser buscando as coisas lá do alto. Tudo vai depender da sua reação, da sua escolha para aquela coisa. Tudo vai depender do qual é o coração com que você faz aquilo. Tudo vai depender com o critério, qual é o critério usado para aquilo. Se há, de repente, uma gratidão porque eu tenho água para beber, se há uma gratidão por causa dessa janta, por causa desse almoço, por causa desse café, se eu entendo que aquilo é Deus que está cuidando de mim, que é uma provisão daquele Senhor que é dono de tudo, que criou tudo e que sustenta tudo e que sem Ele não há um grão
de comida que você possa comer. Nada. Então é por isso que no capítulo 2, Cristo é exaltado e demonstrado quem Ele realmente é. E na verdade nós vamos entendê-lo como o que realmente Ele é, quando nós o virmos face a face. Porque meras palavras não podem refletir completamente, sim, podem refletir aquilo que Ele quer se revelar para nós, mas não podem refletir completamente a grandeza de um Deus infinito. Então, eu digo que, à medida que amadurecemos, toda atividade externa e interna que realizamos refletirá mais e mais nossa devoção a Cristo. Ao mesmo tempo que o contrário é verdade, Paulo aqui também estabelece o meio de santificação. Como é que eu vou atingir essa maturidade? Então ele diz que toda atividade externa e interna que nós realizamos como esse reflexo do amor de Cristo, com o desejo, na busca de dar a nossa vida completamente, a nossa devoção completamente a Cristo, isso nos conduzirá mais e mais à maturidade. É só você ler os versículos 9 e 10 do capítulo 1 que você vai perceber que o que eu quero dizer aqui é que uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. Desculpa usar aí um argumento cíclico, mas essa é a ideia. O pleno conhecimento da vontade de Deus nos leva a viver para o seu inteiro agrado e por isso vamos conhecê-lo mais plenamente. Uma coisa está ligada com a outra, é um ciclo. Paulo então continua aqui a sua exposição e ele baseia tudo o que ele vai dizer agora, dos versículos 5 até o final do capítulo 4. Ele baseia naquilo que é o argumento dele nos versículos 1 a 4, que por sua vez estão baseados, têm o seu alicerce naquilo que ele disse nos 2 primeiros capítulos. Então ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse agora é um novo imperativo, uma nova ordem, que demonstra que toda a nossa prática e tudo que entra no nosso coração precisa refletir a Cristo, o amor por Ele, a gratidão a Ele. E agora ele começa a demonstrar como isso acontece em certas áreas que estavam influenciando aqueles irmãos. Certas áreas em que eles já tinham deixado no passado, mas provavelmente aquelas tendências já estavam voltando por conta do sistema religioso falido que estava sendo pregado ali. Havia uma certa influência e possivelmente muitos irmãos estavam voltando para aquilo que eram as práticas do passado, de quando eles não eram cristãos. Aquilo que é próprio de uma pessoa que não se rendeu a Cristo. Aquilo que é próprio de uma pessoa que não está ligada com Cristo. Mas mesmo assim, eles estavam sendo influenciados e voltando para isso. E ele diz: fazei morrer essa natureza terrena. O velho homem já tinha sido deixado para trás, o velho homem o pecado que está neles, que é a influência desse velho homem, já tinha sido rompido com a morte e ressurreição de Cristo. No entanto, na prática, eles estavam voltando e eles precisavam fazer morrer essa natureza, essa inclinação desse corpo que está aqui nesse mundo, ainda influenciado por esta terra, pelas inclinações desse sistema e do interior, que é a natureza pecaminosa. Ele diz: deixem de lado a prostituição. Aqui a NVI também traduz de uma forma melhor.
e ela diz imoralidade sexual. É qualquer tipo de imoralidade, qualquer tipo na área do sexo que possa estar fora do que Deus estabeleceu lá em Gênesis, no começo, capítulo 2, quando ele diz que um homem se junta à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e é ali que acontece o relacionamento sexual. O que passa disso, tanto mentalmente, visualmente ou qualquer outra prática, está fora dos parâmetros que são bons parâmetros criados por Deus, dos critérios que o Senhor criou. Ele continua dizendo que também a impureza moral deve ser algo afastado. Isso está ligado, mas aí a ideia é que qualquer coisa que seja moralmente fora dos padrões estabelecidos por Deus, então isso deve ser deixado de lado, deve ser rechaçado, rejeitado. Ele usa aqui também o termo paixão lasciva, ou desejo forte e incontrolado. Qualquer tipo de desejo, não só lascívia, mas é algo sem controle. É algo que, na verdade, está controlando o coração no lugar do próprio Jesus Cristo. E como o Elder bem disse, numa dessas pregações dele de Colossenses, quando algo controla o nosso coração, o coração de um cristão, isso está no lugar da devoção a Cristo, da exclusiva devoção a Cristo, e precisa ser tirado. Ele usa desejo maligno aqui também. É algo geral, é algo que tem a ver com uma maldade intencional. Como é que alguém pode cometer uma maldade intencional? Alguém que já foi lavado, já foi perdoado, já foi purificado. Sim, nós fazemos isso, você sabe. Isso precisa ser deixado de lado. E ele continua dizendo, fala da avareza, só que aqui a palavra, ela pode ser qualquer tipo de desejo que não é adequado, que não está dentro dos padrões de Deus. E aqui pode ser ligado ao dinheiro, mas provavelmente também esteja ligado a essas ideias relacionadas ao sexo ou a algum tipo de impureza do próprio coração. E que ele afirma, isso é idolatria, isso está no lugar de Deus. Queridos, as coisas não se tornam ídolos para nós. Na verdade, o nosso desejo é que se torna o ídolo. E então, as coisas, na verdade, são a satisfação, o jeito que nós arrumamos para satisfazer esses desejos. Então, os desejos interiores, não controlados, não balizados pela palavra de Deus, esses sim se tornam os ídolos dentro do nosso coração. E ele continua dizendo que nessas coisas eles viviam antes, mas não deviam mais voltar para isso. É então, no versículo 8, que ele dá a segunda ordem deste pequeno parágrafo. Ele diz, agora, porém, diante também de tudo que foi falado, ele usa uma expressão que para mim é sinônimo de fazer morrer, ele usa despojar, né? Despojai-vos, é sinônimo. Faça com que isso esteja longe da sua vida, com que isso não tenha atividade dentro e fora da sua vida. Ele está dizendo, deixe isso de lado. E aí ele começa com uma outra lista. Ele diz,
Isso é a ira, a indignação. Veja, a ira aqui e a indignação são palavras quase que sinônimas. No entanto, a pequena diferença que existe entre elas e que Norman Geisler colocou bem, escreveu bem no seu comentário, é que a ira é algo que não explode assim. A ira é algo que fica lá dentro, guardado, e que espera um momento de retribuir. É algo pensado, é algo maquinado. A ira é isso. E a ira também, essa mesma ira, é aquela ira que Deus está guardando como juízo para os descrentes. É algo que é planejado, pensado. Não é à toa que essa ira acontece muitas vezes no livro de Apocalipse, essa palavra. Muitas vezes. E ele está dizendo, aquilo que Tiago falou no capítulo 1, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, esse tipo de ira, esse sentimento que procura uma revanche, né? Procura uma justiça pessoal própria. Esse tipo de sentimento deve ser descartado. E ele continua dizendo, a indignação, que aqui é sim aquela explosão, quando alguém estoura e faz alguma coisa sem pensar, mas que é fruto de um coração que cultivou a maldade, que vem logo em seguida. E é interessante que Tiago, ele faz a mesma coisa que Paulo. Ele mostra, ele une a maldade com a ira. E Tiago, no capítulo 1, ele faz a conexão, demonstrando que a ira, ela é fruto de um coração que cultivou a maldade. E ele diz, também maledicência. Sabe, irmãos, a maledicência é uma coisa que é muito comum aqui. Muito comum. A gente não liga. Num lugar onde tem uma comunidade grande vivendo junta, isso é algo que acontece muito. Acontece muito na igreja, quando as pessoas convivem. Quando elas não convivem, quando elas simplesmente vão para lá, depois vão para casa, vivem as suas vidas, ninguém fica preocupado com a vida dos outros, mas também não está nem aí com a vida do outro. Não fica pensando em falar da vida dos outros, mas também não fede e não cheira. Insensibilidade. No entanto, quando há uma convivência forte, a maledicência é algo que falar mal do outro é algo que acontece muitas vezes. E isso estava acontecendo lá. Linguagem obscena do vosso falar. A ideia aqui dessa palavra é uma palavra que sai da boca que é vergonhosa. Essa é a ideia. Uma palavra vergonhosa, uma palavra que não deveria ser dita. Pode ser uma palavra, uma piadinha dúbia, dupla, com segunda intenção. Pode ser uma palavra, metade de um palavrão. Pode ser uma palavra que nem seja um palavrão, mas que não é conveniente. Eu gosto de dizer o seguinte, se você não vai falar uma coisa no púlpito, não fale. Se você não vai falar uma coisa diante do seu pastor, diante da igreja, para todos os irmãos ouvirem, não fale então no privado. Não use isso. Se você não vai fazer uma coisa, não faça. Essa é a ideia.
E ele diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos. O velho homem aqui, novamente, é lembrado que Jesus já morreu, e foi despido esse velho homem, e foi revestido um novo homem, que se refaz por meio do pleno conhecimento. Aí na sua Bíblia está para o pleno conhecimento, mas na verdade, se você olhar no capítulo 1, versículos 9 e 10, você vai ver que é o meio de refazer, de nos refazer, de nos levar à maturidade, é sim o pleno conhecimento. E esse conhecimento vai nos levar a sermos a imagem de Jesus. A imagem que se refaz pelo pleno conhecimento de acordo com a imagem daquele que o criou, da imagem de Jesus. E ele termina esse capítulo, esse parágrafo, dizendo que, olha, e nisso é só Cristo que pode fazer. A santidade, a exclusiva devoção, o amor a Ele, uma vida correta, uma vida que agrada a Deus, é só por meio de Cristo. Não adianta ser judeu, não adianta ser grego, não adianta estar circuncidado ou não, ser bárbaro, que era alguém que cita que não tinham cultura, eram considerados sem cultura na cultura grega, eram pessoas que estavam separados. E aqui Paulo está falando, ninguém tem vantagem, porque na verdade Cristo é que é o centro. E quando Cristo é o centro, não adianta você ter tido feito uma grande escola, uma grande faculdade, uma faculdade em Harvard. Não adianta, porque não há nenhuma vantagem no que diz respeito à devoção a Cristo. Não há vantagem intrínseca nisso. Vocês entendem? Não quero dizer, não estou pregando aqui contra o estudo, tá? Pelo contrário, eu acho que é muito importante fazer uma excelente faculdade. A minha questão é que isso não traz nenhuma vantagem no que se refere à santidade. Ninguém é melhor do que ninguém intrinsecamente falando, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, eu quero resumir esse parágrafo aqui da seguinte forma. Já está ali, né? O dever de abandonar práticas da velha vida tem sua razão na posição em Cristo. E eu concluo dizendo que tudo isso Paulo faz porque ele quer promover uma dedicação exclusiva àquele que morreu e ressuscitou por nós. Que essa seja a nossa motivação de sermos pessoas completamente dedicadas, devotadas a Ele.